a reforma tributária tem um prazo para ser implementada por definitivo. Ainda existe uma série de necessidades de regulamentação do texto geral. Previsibilidade de início em 2027, de término ali em 2033 da primeira parte, mas eu acho que ainda tem um tempo mais longínquo. A questão é o seguinte: se nós vamos ter dois métodos de contabilização, ainda considerando o ISS e o ITBI, e outro considerando o IBS, é isso? A apuração desse imposto muda, porque hoje eu sei que pago 5% de ISS sobre esta prestação de serviço que fiz e pago o que o município regular de ITBI na transferência do imóvel. Eu vou pagar esta alíquota que está vigente ou vou pagar o IBS? Aí que está o grande desafio das equipes que estão trabalhando na regulamentação da norma. Nós temos, inclusive, um auditor de Porto Velho que participa no comitê, dentro do grupo do comitê que está elaborando essas normas. Então, a discussão ela está muito, muito intensa exatamente por isso. Porque no IBS nós teremos créditos diferentes que vão ser autorizados para quem for no momento de fazer o pagamento. Então, nós vamos ter no IBS um início, digamos, de uma alíquota de 1%. Mas qual será o crédito nessa alíquota de 1%? Aqui nós não temos créditos hoje, por exemplo, no ISS e não temos crédito no ITBI. Não temos. Teremos no IBS. Aí o desafio dessas equipes é exatamente buscar o equilíbrio nessa fase de transição para que não sobrecarregue aqui quem for pagar no IBS e também não desonere demais quem vai pagar aqui no sistema tradicional, sistema atual. Então, esse é um dos grandes desafios, né, Joaquim? Porque a nova regra permite esse aproveitamento de créditos de aquisição. Aí eu te pergunto, quais seriam os créditos de aquisição, por exemplo, num imóvel que foi comprado há 50 anos, né? E o cidadão resolveu alienar ele, resolveu vender ele. Então, essas são o caminho ainda é muito longo. Por isso que nós falávamos antes do início, que nós que trabalhamos na área contábil, trabalhamos na área tributária, nós vamos ter que pegar o que nós aprendemos até a reforma tributária e colocar aqui no cantinho de vez em quando e dar uma olhadinha no que tem ali. E nós vamos ter um arquivo novo aqui para não ter que nos debruçar sobre ele, sobre os seus mistérios, para poder implementar a nova regra, buscar os novos conhecimentos. Então, existe um risco muito grande se ter novas demandas judiciais entre municípios e estados contra a União para discutir créditos. Joaquim, aí também você imagina, você imagina nós que somos os atores que vamos orientar os nossos clientes, aonde nós não temos nada de uma decisão judicial anterior que diz, olha, o caminho é esse, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, nós vamos ter que criar em tese, diria, novos pareceres, parâmetros que nós não temos aonde olhar. Nós vamos ter uma coisa totalmente nova, nós vamos ter uma lei que nós vamos ter que interpretar literalmente, né, para poder ir em frente. Isso vai valer para os contadores que estão militando na área contábil privada e também na área pública, né? Porque eu acredito que isso vai ser muito judicializado, principalmente a questão de ITBI, porque haverá uma carga muito alta nessas transações. Você imagina, hoje você paga 2% numa transação, numa venda de um imóvel. Esse valor vai para 17%, fica a taxa referencial entre a alíquota referencial 17% a 18%. Então, nós teríamos aqui 15%, 16% de majoração. Sim. Logicamente, permite-se a utilização de crédito. Aí, quais seriam esses créditos? Então, esses são os grandes desafios para a regulamentação da reforma tributária. Olha, eu acho que agora você tocou num ponto. Se os desafios são tremendos, e vou resgatar aqui, quem já é contador há mais de 2 décadas vai lembrar muito do momento em que
o Brasil regulou a Lei de Responsabilidade Fiscal, um aprimoramento da Lei 4.320, do direito financeiro, para trazer o controle, criar regras fiscais, criar mecanismo de tornar mais eficiente a despesa, um controle maior da receita, criando os limites prudenciais. E naquele momento, me recordo muito bem, porque eu estava iniciando a minha carreira profissional e foi um nicho de mercado que eu abracei. E eu me lembro, João, que eu, como consultor, percorri vários municípios no meu estado do Piauí, no estado do Maranhão, vizinho, onde eu atuava, com a contabilidade pública, e saí oferecendo serviços de implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Treinamentos às equipes de auditoria, criação das controladorias, e eu vi naquele momento os municípios brasileiros referendando a importância do profissional da contabilidade naquele processo de implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acredito, inclusive, que foi quando os contadores municipalistas, contadores públicos, tiveram um up no reconhecimento de sua importância. Aí eu lhe faço aqui, trazendo para a reforma tributária. Qual o papel do contador nesse processo? Estamos num outro momento de mais um up da contabilidade pública, em que deve o contador se reconhecer como um profissional de extrema importância, não só para o município, para o Brasil, para a sociedade, para a economia, com o perfil atual, do perfil do contador do século XXI, o contador aprimorado na tecnologia, o contador com potenciais macros de governança, de gestão. O valor do profissional está mais agregado? E qual é o papel dele nesse processo? Joaquim, você colocou uma coisa fundamental, a Lei Complementar 101, que fez a reforma da Lei da Responsabilidade Fiscal. Eu diria que para as finanças públicas, eu não tenho dúvida que foi uma revolução, porque até então nós tínhamos uma verdadeira uma insegurança total para o fornecedor, para o servidor público, enfim, o respeito às regras eram extremamente frágeis, e a Lei da Responsabilidade Fiscal trouxe uma nova mentalidade, eu diria, para a sociedade como um todo, para a política como um todo, principalmente para as finanças públicas. E os contadores públicos passaram a ter um pouco mais, eu diria uma grande importância a partir daquele momento. Porque até então, qualquer um era responsabilidade pela prestação de conta de uma prefeitura, um Estado, qualquer, não precisa nem ser contador. O cidadão fazia os relatórios, entregava no Tribunal de Contas, estava resolvido. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso veio, trouxe essa responsabilidade, trouxe essa competência aos contadores públicos, e essa categoria teve realmente um ramp de qualidade, de valorização, e nós temos excelentes contadores públicos hoje que eram normalmente outros profissionais que faziam atuavam nessas áreas. Então, a reforma tributária, Joaquim, vai trazer com certeza uma nova etapa, uma nova era para os contadores. E aí os contadores vão ter um papel muito importante, não tenho dúvida disso, porque os desafios serão enormes. E aí os profissionais que tiver essa visão de agregar tecnologia, usar a inteligência artificial, trazer para suas empresas, trazer para o seu trabalho e se dedicar mais a ser lá um cognitor, ser realmente um profissional que vai orientar os seus clientes quais são os melhores caminhos dentro da legalidade para fazer um planejamento tributário e eu diria para cumprir as normas tributárias, as novas normas tributárias. Então, o papel do contador. E aí o contador tem que realmente se valorizar, mostrar que ele é importantíssimo no cumprimento das novas regras e, obviamente, ele vai ter que realmente todo dia se aprimorar, porque as mudanças serão muito grandes, são mudanças substanciais na nossa profissão. Mas, logicamente, quando há uma mudança dessa magnitude, quem
teve a ousadia de buscar as ferramentas adequadas e se preparar, com certeza vai ter um up na sua valorização, na sua qualidade, inclusive na qualidade de vida, né? Porque vai poder desfrutar mais da sua profissão e, logicamente, entregar mais para os seus clientes. Vai ter uma valorização muito maior nesse sentido.